Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e para esta aula preparamos um conteúdo bastante interessante. Vamos conhecê-lo. Nós iremos então desenvolver uma aula que vai trabalhar com classes gramaticais. O nosso título é Por entre classes de palavras e funções sintáticas. O nosso objeto de conhecimento, então, será um pouco de morfossintaxe, porque iremos trabalhar com morfologia quando falarmos de substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, mas também falaremos um pouco de sintaxe quando falarmos do sujeito, ok? Então, vamos para esta aula? Então, pessoal do 8º ano, sempre que nós falamos sobre classes de palavras, as palavras que formam a língua portuguesa, é comum encontrarmos conceitos semelhantes a esses que estão aparecendo aqui ao nosso lado. Então, é normal que aprendamos sobre o substantivo como essa classe de palavras que vai nomear os seres e tudo aquilo que existe no nosso ambiente. Tudo que nomeia é, portanto, uma palavra que nós chamamos de substantivo. Além do substantivo, nós temos, por exemplo, o artigo, que é a palavra que vai acompanhar o substantivo, determinando ou indeterminando o sentido desse substantivo. Além disso, o adjetivo. Qual seria o conceito de um adjetivo? Olhem aí. Caracterizar quem? O substantivo, isso mesmo. E seguindo adiante com outros conceitos de classes gramaticais, nós vamos poder observar que, por exemplo, o numeral tem o seguinte conceito. Vai ser a palavra que acompanha o substantivo, dando-lhe a ideia de quantidade numérica. E, por fim, o pronome. O pronome vai ser a palavra que pode tanto acompanhar quanto substituir o substantivo e vai também relacionar esse substantivo às ideias das pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Então vejam, eu defini inicialmente o substantivo e depois as classes gramaticais que nós comentamos aqui vieram em sequência com conceitos que se relacionam com qual classe gramatical? Exatamente, a classe gramatical do substantivo. Então, isso me permite analisar da seguinte maneira. Quando as palavras da nossa língua portuguesa estão organizadas em um enunciado, em frases, em textos, eu vou ter a seguinte organização. O meu substantivo é essa palavra mais central dentro das frases, dentro das sentenças, dos enunciados. E as demais palavras, adjetivo, numeral, pronome e artigo, se relacionam a esse substantivo e vão ajudar a melhor definir o sentido que esse substantivo vai ter no contexto. Então, o adjetivo vem para caracterizar, o artigo vem ali para ajudar a definir ou indefinir aquele sentido de substantivo. O numeral traz quantificações numéricas e o pronome pode acompanhar e pode substituir o substantivo. E ao acompanhar, esse pronome pode trazer a ideia de posse, a ideia de localização espacial e assim por diante. Então vejam, o substantivo é realmente uma classe gramatical central e as outras estão juntas no contexto para ajudar a definir o sentido do substantivo, ok? Eu mostrei para vocês essa relação entre o substantivo e as demais classes gramaticais em um diagrama, correto? Então agora vamos observar essa relação acontecendo em um enunciado? No caso aqui do nosso exemplo, nós temos a minha primeira festa medieval aconteceu ontem. Este enunciado é uma oração porque temos a presença de um verbo. A forma verbal aí é aconteceu. Então, se estamos diante de uma oração, eu posso fazer a definição entre sujeito e predicado. Temos aí o sujeito, a minha primeira festa medieval, e temos o predicado, aconteceu ontem. É importante frisar que o predicado também pode ser chamado de sintagma verbal. Por quê? Porque nele iremos ter a presença de um verbo, ok? E o meu sujeito também pode ser chamado de sintagma nominal. Por quê? Daqui a pouco nós iremos observar que
o nome, ou seja, o substantivo, é a palavra central no sentido, na significação de um sujeito. Então, por isso, eu também posso chamar o meu sujeito de sintagma nominal, ok? Agora vamos ficar observando de maneira mais próxima esse nosso sujeito. Então, olhem aí. A minha primeira festa medieval. Temos uma palavra que é a central, a mais importante na significação deste meu sujeito. Sem essa palavra, o meu sujeito não poderia acontecer, perderia o seu sentido. Esta palavra é o substantivo festa. E esta palavra também será o núcleo do meu sujeito, justamente porque se eu removesse todas as outras que vão aí ser contribuintes para o sentido do sujeito, mas mantivesse a palavra festa, eu continuaria entendendo do que está sendo falado, é de uma festa. Porém, as demais palavras vão aparecer para contribuir com o sentido desse substantivo festa. Porque se eu apenas digo festa, pode ser qualquer uma, pode ser qualquer festa, mas eu quero definir melhor esse sentido. E é o que nós fizemos aí. Notem que eu trouxe artigo, pronome, numeral e adjetivo para fazer esse processo. Quando eu utilizo o adjetivo medieval, o que acontece? Acontece que eu entendo que é uma festa específica, é uma festa temática, não é uma festa junina, por exemplo, não é uma festa de aniversário, é uma festa medieval, é algo específico, é o tema da festa. Então, eu reduzi e defini melhor o sentido da palavra festa. Quando eu trago o numeral primeira, eu acrescento uma ideia de ordem numérica, né? Então, é possível que após esta, outras festas, a segunda, a terceira, a quarta festa, tenham acontecido. Mas essa foi a primeira, então notem que mais uma vez eu defini um pouco mais o sentido do substantivo festa. Além disso, quando eu trago o pronome minha acompanhando o substantivo festa, o que acontece? Acontece que eu digo de quem é esta festa, é minha, não é tua, não é de outra pessoa, correto? Então, mais uma vez, defini melhor o sentido deste meu substantivo festa. E por fim, o artigo a, artigo definido. Eu estou definindo a festa como uma coisa específica e não uma festa qualquer, se fosse um pronome indefinido, não é? Então notem o quanto que essas palavras, artigo, pronome, numeral e adjetivo, ao serem colocadas junto do meu substantivo, fazem um processo de melhor definir esse sentido do substantivo. Então nós podemos dizer que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo são determinantes do meu substantivo. Mas quando nós tratamos de análise sintática, a função que essas classes gramaticais, que essas palavras, uma vez que estão numa oração, vão exercer e que estão aí se direcionando ao nosso substantivo, nós iremos chamar então de adjunto, adnominal, cada uma delas, certo? E aí, depois de analisar todo esse processo e conferirmos que, de fato, o meu substantivo é a palavra central no meu sujeito, então eu vou observar que eu irei chamar esse substantivo lá dentro do sujeito de núcleo do sujeito, a palavra mais importante. E aí, para que a gente observe o tanto que, de fato, o substantivo é essa palavra central, se eu reescrevesse esse sujeito e trocasse o substantivo por outro, olhem só como ficaria interessante. Olha só, eu troquei o substantivo festa, que é feminino e singular, pelo substantivo passeios, que é masculino e plural. O que vai acontecer? As demais palavras, os demais determinantes ou adjuntos adnominais vão ter que modificar a sua forma de escrita. Notem ali, ficamos os teus primeiros
asseios medievais. Isso é também para nós uma pista no meu processo de escrita do meu texto. Eu tenho que observar o meu substantivo, né? As palavras que acompanham esse substantivo. Por quê? Porque elas precisam estar em harmonia, não é? Para que o meu texto esteja harmônico e as palavras estejam todas concordando entre si, certo? Então, pessoal, agora que nós podemos observar a relação que o substantivo tem com as outras classes gramaticais, em especial observando o sujeito de uma oração, agora nós vamos aplicar esse conceito. É hora do aplicando. Este conteúdo pode aparecer para nós em questões como esta que veremos agora. O enunciado inicial é o seguinte: leia o texto para responder a questão. Então, vamos à leitura. As luas de Luísa. A Terra tem uma lua, Saturno tem 20, mas Luísa, temperamental, imprevisível, criativa, brincalhona, chorona, risonha, generosa, carente e absurda, tinha pelo menos umas 30 luas perto de si. Cada lua representava um estado de espírito diferente. A melhor lua iluminava as brincadeiras noturnas quando Luísa ficava acordada até tarde, jogando, brincando, pulando na cama, vendo TV, fazendo maluquices e olhando para o céu. Era quando a mãe chegava e dizia: "Pare com isso, amanhã você tem que acordar cedo", o que já era o suficiente para despertar a pior das luas, a do mau humor. Neste momento, ela batia o pé, chorava, xingava e a mãe dizia apenas: "Luísa, você é de lua", e fechava a janela. Este é um texto de Edileia Frati e sobre ele temos a questão efetiva, né? Então o comando da questão diz: no trecho, Luísa, temperamental, imprevisível, criativa, brincalhona, chorona, risonha, generosa, carente, absurda, tinha pelo menos umas 30 luas perto de si. Os adjetivos determinam o sentido. Então, temos uma série de adjetivos nesse trecho. Eles fazem referência a qual substantivo? Eles determinam qual substantivo? No caso aí, os adjetivos desse trecho vão fazer referência justamente ao substantivo Luísa, não é? E vamos então observar este processo? Então, olhem aí. O nosso comentário apresenta o seguinte, né? Nós temos a parte inicial do texto. Então, notem que temos as primeiras frases ali do nosso texto e na sequência temos o substantivo Luísa. Notem que esses adjetivos que estão em destaque na cor verde, temperamental, imprevisível, criativa, brincalhona, chorona, risonha, generosa, carente, absurda, todos eles aparecem para caracterizar, para fazer referência ao substantivo em questão, que é Luísa, tá bom? Então, por isso que eu marco a alternativa, tá bom? E aí, na sequência, a gente vai observar o seguinte: eles estão no singular, os adjetivos estão no singular. Portanto, não poderiam fazer referência ao substantivo plural luas, que está lá na alternativa D. Então, não marco a alternativa D. Também, os substantivos terra e lua aparecem na primeira oração, nas primeiras orações do nosso texto, né? Sendo que terra é parte do sujeito e lua é parte do complemento do verbo. Tem, né? Então, não vou poder marcar. Por isso, eu não posso marcar essas alternativas, né? Que aparecem lá na A e nas outras, não é? Então, agora que nós concluímos esse momento de aplicando, vamos às nossas considerações finais. Nesta aula, nós trabalhamos com a seguinte classe gramatical como conceito inicial: o substantivo. Nós aprendemos então que o substantivo vai ser aquela classe gramatical que nomeia as coisas que existem na nossa realidade, porém vai além. Quando nós estamos diante de uma oração, nós vemos que o substantivo vai ser o núcleo do meu sujeito. E ao redor deste substantivo, outras classes gramaticais irão ser adicionadas, irão se aproximar para definir melhor
esse substantivo e trazer um processo em que elas irão trabalhar como determinantes do substantivo ou, quando eu estiver analisando a minha oração, elas serão adjuntos adnominais. Que classes gramaticais são essas? Então vamos observar aí o adjetivo, o artigo, pronomes e também os numerais. Nós vamos observar então que essas classes gramaticais vão estar ali rodeando, orbitando ao redor do substantivo e nesse processo de análise das minhas orações, dos meus enunciados, eu tenho que estar atenta a isto, ok? Recapitulando, essas classes gramaticais, elas são, portanto, os determinantes do meu substantivo, correto? Mas, quando eu estiver trabalhando no processo de analisar orações, eu vou chamar o meu substantivo de quê? Inicialmente de núcleo do meu sujeito ou núcleo do meu sintagma nominal. E os determinantes, como é que eu vou analisar dentro lá do meu sujeito? Eu vou chamar então de adjunto adnominal, cada um deles, ok? Então, depois que fizemos toda essa nossa reflexão, nós podemos entender então que as classes gramaticais são melhor entendidas quando elas estão nesse processo de composição em um enunciado, ok? Antes de encerrar esta aula, nós temos um recado para você. Siga as nossas redes sociais, o nosso endereço é @contraturno-digital. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, estamos esperando você por lá. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau!